Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 5 de abril de 2017, nós estamos reunidos para darmos continuidade ao estudo da obra Boa Nova. Hoje nós vamos estudar qual o número do capítulo? 3. Muito bem, crianças. Capítulo 3, primeiras pregações. Aqui ele vai falar um pouco do contato dele com João Batista e vai falar como foi o chamado que ele realizou para alguns dos seus discípulos. Então, como de costume, nós vamos o quê? Avaliar o que cada evangelista falou sobre essa passagem. Então, nós vamos passar em Mateus, daí a orientação, quem puder adquirir a Bíblia de Jerusalém, ou a tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Sempre ressaltando, essa obra aqui do nosso irmão Haroldo não está completa, não tem toda a Bíblia ainda. Aqui nós só vamos encontrar os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, tá bom? Nessa tradução aqui, que é uma tradução francesa, tá? É uma tradução acadêmica também, mesmo resultado que o Haroldo fez. Tem várias anotações de rodapé muito boa, como também no Haroldo tem anotações de rodapé muito boa. Então vamos em Mateus primeiro, vamos ver o que Mateus... Para eu adentrar no Boa Nova, eu vou me localizar aqui. Eu vou ver o que esses evangelistas estão falando dessas passagens. Vamos lá? Primeiro evangelho de Mateus. Mateus conviveu com Jesus? Sim. Conviveu. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Pela ciência dos homens, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, no ano de 60. Hoje, a ciência começa a estudar um pouco mais e estão começando a chegar em uma conclusão de que o primeiro evangelho não foi o de Marcos. Talvez o de Mateus, entre o ano 40 e 50. Então, o povo está fazendo escavação para descobrir. Humberto de Campos e Emmanuel nos deu isso de graça. Na obra Paulo e Estevão, lá retrata, no ano de 34, já existia o evangelho de Mateus, que é Levi. E o nosso irmão Humberto de Campos nos revela que muitas anotações de Mateus foram feitas online. Ou seja, Jesus falando em Mateus, anotando. Como, por exemplo, o Pai Nosso. Bora lá ver aqui Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Presta atenção. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que esta pedra... Nós conhecemos. Então, Mateus aborda essa ida de Jesus ao deserto e ele passando lá 40 dias, refletindo os 40 anos da vinda do povo do Egito para adentrar na terra prometida. Esse período no deserto. Então, eles fazem essa comparação. Isso aqui também nós vamos já entender, é literatura, tá? Você não pode pegar ao pé da letra. A tentação, ela está fora ou dentro? Ela está dentro. Pergunto de ti: alguma coisa tentaria o Cristo? Não. É para acabar. Então isso aqui é literatura. Vamos ver. Aí mais na frente ele diz assim: chamado dos 4 primeiros discípulos. Isso aqui está no versículo 18, ainda do capítulo 4. Anota, se for o caso, para a gente perceber a diferença entre um e outro. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro. Então aqui ele não diz que Jesus o chamou de Pedro. Aqui ele diz que é Simão e era chamado de Pedro.
em anotação de Mateus. E seu irmão André, irmão de Pedro, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Fecha aspas. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Esse João aqui é o João evangelista. Esse Tiago é o Tiago maior, que na obra Paulo Estevão foi o segundo a ir para o sacrifício como cristão. Tiago maior. O Tiago que ficou na casa do caminho é o Tiago menor, que era aquele arraigado às tradições judaicas. Então, esse Tiago aqui é o Tiago que a igreja chama de Tiago maior, para diferenciar entre os 2 Tiagos, tá? O nome dele era só Tiago, irmão de João. No barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e o chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Então aqui nós vamos encontrar Mateus falando dos 40 dias no deserto, das tentações. Nós vamos ver Jesus indo até o barco, convidando André e Simão, chamado de Pedro. Logo depois ele vai e chama Tiago e João, que estavam juntos com o pai, consertando ali uma rede. Até aí tudo bem? Vamos agora para Marcos. Capítulo 1, versículo 16. Em Marcos, no capítulo 12, ele fala também no deserto. Marcos também anotou. Marcos conheceu Jesus? Não. Conviveu com Jesus? Não. Como que ele escreveu o evangelho? Tudo que ele ouviu do apóstolo Pedro. Não. Ele era Marcos é o João Marcos, sobrinho de Barnabé, filha de Maria Marcos, que era cristã. E ela, na condição de mãe, foi perseverante com esse filho para que ele se tornasse cristão. Ela mesma impunha ele. A gente vai ver muito isso na obra Paulo Estevão. Você tem que ir com Paulo, você tem que ir com seu tio Barnabé, você tem que aprender Jesus, você tem que ser um discípulo de Jesus. Ela foi uma mãe assim ferrenha, preocupada com a evangelização do filho. Marcos vai falar de um espírito que o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto também 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Colocação de Marcos. Logo depois ele vem nos 4 primeiros discípulos, a vocação dos 4 primeiros. Vamos ver se há diferença. Caminhando junto ao mar da Galileia, bateu? Viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. Fecha aspas. Imediatamente, deixando as redes, ele os seguiu. A diferença aqui é porque ele não usou o nome Pedro. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, partiram em seu seguimento. Aí foi tudo igual, inclusive a presença do Zebedeu. Nenhuma diferença entre Mateus e Marcos. A única diferença é o que? O nome Pedro. Vamos para Lucas. O que o Lucas falou desse momento? Lucas fala da tentação do deserto.
Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e passado esse tempo teve fome. Se Jesus estava sozinho no deserto, como é que ele sabe o que rolou lá? 4, perdão, capítulo 4, item 1. Aí vamos ver novamente uma literatura. O Lucas também não conhecia o Jesus, não. Lucas. No capítulo 5 de Lucas, nós vamos ver a vocação dos 4 primeiros discípulos. Vamos ver como foi? Lucas agora. Lucas conheceu Jesus? Não. Se tornou cristão através de Paulo de Tarso. E escreveu o evangelho a pedido de Paulo. Era um médico grego. Médico grego. Dos 4, ele e Levi eram os mais intelectuais. Levi, que é o Mateus. Então, a ideia de Lucas nunca foi escrever sobre Jesus. Se ele escreveu, foi a pedido de Paulo de Tarso. Porque Paulo queria escrever sobre Jesus para que ficasse para a posteridade. Como Paulo viu que não haveria tempo hábil, pegou todo o material de pesquisa, porque Paulo esteve com Maria, com Madalena, com Levi, com alguns daqueles que tinham sido curados. Ele tinha muito material. Ele deu para o amigo Lucas e disse: Lucas, escreve sobre Jesus. É importante. Era. Foi através de Paulo que ele se tornou cristão. Foi através de Paulo que Lucas se tornou cristão. E ele pediu mais um pedido. E fale também o que aconteceu depois da crucificação de Jesus. Que aí foi quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Que é tudo que ocorreu depois da crucificação de Jesus. Vamos lá ver o que Lucas anotou. Como foi essa vocação dos 4? Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, dele quem? Jesus. À margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Então aqui ele já fala que Jesus estava sozinho. Aqui já aparece uma multidão, que os 2 anteriores não falaram nessa multidão. Concorda? A gente está pegando todo esse material. O que nós estamos pegando são materiais que nós vamos daqui a pouco encaixar no texto que nós vamos ler. Todos que falaram de um deserto, falaram de uma tentação, de um diabo, de uma série de coisas. E que Jesus foi só, acompanhado de um espírito. Vamos ver depois esse material, Humberto de Campos vai abordar aqui. Então vamos lá. Então aqui ele diz que Jesus estava o quê? Pregando. E ele olhou, viu um barquinho e ali 2 criaturas. Viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fecha aspas. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco, para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundar. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo:
afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Então, os sócios seriam quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Zebedeu era o pai, provavelmente. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Doravante, a partir de agora, serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos até a terra e deixando tudo, eles o seguiram. Aqui foi igual? Aqui foi bem diferente. Totalmente diferente. Neste quase um contexto igual, mas... O centro, né, o cerne da questão, exatamente. Mas você vê aqui que... Porque, gente, vocês estão aqui vocês estão convivendo com a tia. Então, aí passa 15, 20, 30 anos. Você imagina quando que tocou fogo em Roma? 64? 64. Lucas ainda não tinha escrito nem o Evangelho. Pelo menos não se comenta. O que se fala é das cartas de Paulo. Paulo mandando carta para lá, mandando carta para cá. Mas Lucas não tinha escrito o Evangelho. Obviamente que ele recolheu esse material. Então, quando você vai contar uma história, você tem que fazer uma introdução. Você tem que fazer uma introdução. O único que escreveu realmente online foi Mateus. Então, daqui a 15, 20 anos, vocês se reúnem, vamos contar a história de como era o EOS? Tu lembra naquele dia que a tia falou assim, você vai ter que contar com as tuas palavras. Então, o centro da questão, o sentido, vamos dizer, mas vai ser com as tuas palavras. Então, são 4 pessoas diferentes falando do mesmo homem e tentando lembrar a lição. Ou seja, a moral da lição tá, mas contada do jeito de cada um. É o médio, é o intérprete. Agora, obviamente que eles estão fazendo esse trabalho e com certeza também estão sendo inspirados. Afinal de contas, são 4 pessoas falando do maior homem que já passou na Terra. Também é você falar, você estando lá, ver. Outra coisa é você falar ouvindo de outra pessoa. Exatamente. Quem conta um conto, aumenta um conto. Mas nós vamos observar aí, lendo os quadros, nós lemos 3, falta ainda João, vamos ler João. O João foi o último, já com a idade avançada. Então nós vamos perceber que apesar da diferença, o centro, a ideia central, está ali intocado, o chamado. E esse convite para ser pescadores de... Vamos para o último agora, vamos para o João. Capítulo 1, versículo 35. Quem tiver dificuldade de identificar o Novo Testamento, capítulo, versículo, nos procura que a gente, com o maior prazer, ensina, tá? Vamos lá? Os primeiros discípulos. Vamos ver como que João anotou. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Esse João aqui é o João quem? Batista. Olha lá. E ele vai falar dele mesmo. Então, é João, o evangelista, falando de João Batista. O que ele diz? No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Fecha aspas. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe Jesus, abre aspas, que procurais? Disseram eles. Rabi, traduzido significa mestre. Onde moras? Disse Jesus, abre aspas, vinde e vede, fecha aspas. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª, aproximadamente. Aqui ele não traduz, mas é interessante você anotar. No Haroldo, como é que eles dizem? Hora 9ª, hora 10ª. Muito bem, jovem. Queria ter uma filha assim.
como é que os hebreus fazem essas anotações da hora. Anota aí. Os hebreus computavam as horas do dia, isso aqui já é Haroldo, tradução do Haroldo, de forma diversa da nossa. Beleza, isso aí nós já desconfiamos, Haroldo. Como é que é? Para eles, o dia se iniciava às 18 horas da tarde. Então hoje, 18 horas, já é um novo dia. E era dividido em 12 horas de luz, dia, e 12 horas de treva, noite. As 12 horas de luz, dia, eram contadas das 6 horas da manhã às 18 horas, crepúsculo. Ao passo que as 12 horas de treva tinha início às 18 e finalizava às 6 da manhã. Sendo assim, os fatos acima narrados ocorreram por volta das 16 horas da tarde, que seria a hora 10ª. 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entendeu? Começa a partir das 6, aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seria a 10ª hora. Então, 4 horas da tarde. É interessante, você vai ler o Evangelho, eles vão falar em 6ª hora, 10ª hora, você não sabe contar. Então, já sabemos que foi por volta de 16 horas. E é a hora 10. André, era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, aqui coloca os nomes, era um dos dois que ouviram as palavras e lhe diz, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus, de João Batista. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus, fitando, disse-lhes, Jesus, tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia, encontrou Filipe, Jesus lhe disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. E aí, aqui que mudou. Aqui não tem barco, não tem rede, não tem nada. E ainda aparece João Batista no meio da história. E João, o evangelista, foi o último a escrever o evangelho e ele já estava com quase 90 anos. Agora vamos ver o conto dessa história da parte mediúnica. Vocês entenderam? Aonde nós encontramos diferença? Em João e Lucas. Qual foi a diferença que nós encontramos em Lucas? Só a questão de Simão e Pedro, o nome, aí, mas todos eram pescadores, todos estavam mexendo na rede. E uma outra diferença, que em Lucas Jesus estava acompanhado da multidão. Nos outros não, Jesus vinha chegando, acabou de vir de uma outra cidade, veio adentrando na Galileia e estava ali. Vamos lá? Vou andar aqui um pouquinho. Primeiras pregações, olha lá. Nos primeiros dias do ano 30, da contagem da era cristã, ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, ou seja, ele ainda não é público, Jesus ainda não realizou nenhum trabalho público, ainda não pregou, ainda não fez nada. Presta atenção. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, nosso João, no deserto triste da Judeia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Aqui a informação. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum
e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou ao oásis de Jericó uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste de Jericó. Dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Ele foi para o deserto? João Batista junto. Jesus não foi sozinho, não. No deserto da Judéia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Quem era o grande precursor? João Batista. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó. Então houve o deserto, mas na companhia de João Batista. E João Batista vivia, vocês sabem que era a base de mel e a folhinha do gafanhoto. Que não é o gafanhoto griguinho, alfarroba. Aí já cai por terra que ele estava sozinho, acompanhado de um espírito não sei o quê, que o demônio foi lá, não, nada. Era as pessoas deduzindo, tu já sentiu fome, 12:30, 1h, 13h30 da tarde, o sinal não abre, o calor quente, tu vê o cão na tua frente. Tu tem vontade de matar. Tamanha a tentação. Então, ou seja, na hora de contar esse período que ele passou com João Batista, aqui revela, com João Batista no deserto, como eles estavam ali vivendo em um jejum total, eles deduziam que Jesus poderia estar sentindo as tentações, tal qual nós estudamos no Getsemane, quando nós fizemos o seminário Vultos do Evangelho, e que nós vamos ver cada um contando que Jesus orou, como se ele estava dormindo. E Jesus se afastou. Aí eles contam que Jesus disse: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas estava todo mundo dormindo. E Jesus se afastou e orou em silêncio. Então nós vamos entender daí uma literatura. E aí a Conceição fez a prece. Aí alguém disse: como foi que ela orou? Aí vai contar como que a Conceição orou. Porque como convivia com a Conceição, tem uma noção relativa de como a Conceição ora. Quais os pedidos que Conceição poderia fazer. Entendemos isso? Então, teve deserto? Amor de nossa vida. Teve deserto? Teve. Sozinho? Não. Na presença de alguns dias. E na presença de João. Não está dizendo que ficou 40 dias. Alguns dias. E até nesse momento, Jesus ainda não é público. A única aparição pública que ele fez, que não foi tão pública, foi no noivado do amigo dele em Caná, que nós vamos estudar. Ele está onde? Na Judéia. Então, sentado já em Jerusalém, lembra que Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém é que tem o templo. Quem lembra o nome do templo? Monte Sião. E quando nós vamos procurar o templo de Jerusalém, quando o ser humano chegasse no templo, a impressão que dava é que você era uma formiguinha, porque era enorme. Era enorme. E eles acreditavam que Deus estava ali dentro. Que Deus estava no templo deles. No monte deles. Era no monte. Jesus ali sentado como um peregrino nas adjacências do templo. Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores. Pensadores o quê? Ociosos. Que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade. Chamou a atenção a forma, o jeito, a estatura, o comportar-se, os traços. Era um homem diferente. Fale, meu amor. Eu não entendo por que então fica na Bíblia essas passagens que a vida toda foi dito que Jesus foi tentado pelo diabo,
ele foi para o deserto, que o diabo levou ele para a cidade. Por que então? Mas você quer permanecer na ignorância o resto da vida? Não, claro que não. Então, a ideia é literatura, minha filha. Olha, Jesus ficou no deserto com João. Como é que a gente vai contar isso? Tem que contar. Ele deve ter passado uma apurrinhação, uma fome lá, porque ele não comeram, não tinha nada. João só comia as alfarrobas e os melzinhos silvestres. Fica difícil assim. E tem que contar. Eles tinham que ser testemunho dessa Tinham que ocasião. contar. Tinham que contar. Tinham que contar. Tinham que testemunhar isso. Agora, o que o Cristo... E é tão interessante quando o nosso Senhor Jesus diz assim... e Jesus mesmo diz, eu não vou poder contar tudo, não. Não dá para. Porque você não tem cabeça, eu não aguento, não. Vai ter que vir um outro Consolador. Por isso que ele falava por parábolas, para o melhor entendimento do povo, para que não distorcesse aquilo. Nós não estamos indo contra. Nós estamos vendo que o centro da questão é o mesmo. O que nós estamos aprendendo é ter maturidade para ler o livro. E entender que isso é literatura. Mas literatura real, autêntica, mas com floreamento. Com uma forma de contar, característica da época. E da cultura de cada um. E era característica, era assim que se escrevia na época. O nosso erro, sim, das traduções. O nosso erro é lermos isso daí ao pé da letra. Vamos lá. Sentado como um peregrino, um turista, nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade, pelo seu olhar lúcido e profundo. Então não foi só o fato de ser um turista, porque ele não era de Jerusalém, nem estava vestido como tal. É pelo fato também do olhar, além de lúcido, profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho. Imagina ele é um sacerdote, né? Aquela roupa toda, Jesus ali, vestido de Galileu, descalço, olhando para o templo. Mal sabia ele com quem ele estava falando. Agora, quando a gente é adulto, nós adaptamos a linguagem para a criança entender. Olha só esse diálogo. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Então, meus irmãos, o reino do Cristo não está lá no mundo espiritual, não. Está onde? É o sentimento. Eu não preciso ir, eu preciso encontrá-lo, ele em mim. Quando é que eu vou encontrá-lo? Quando eu refletir o Cristo. O Cristo reflete quem? Deus. E para eu chegar em Deus, eu tenho que aprender a refletir o Cristo. Por isso ele diz, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Quando eu começar a refletir o Cristo, aí sim eu estou implantando em mim o reino de Deus. Para onde eu for, o reino estará comigo. É a citação de Paulo. Na alegria ou na tristeza, eu, Paulo, sou sempre o mesmo. Está em Cristo. Ele achou o reino dentro dele. É o reino de paz. Eu não vivo
mais eu, mas Cristo vive. Cristo vive em mim. Abriu mão, esqueceu a si mesmo. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: tu imagina o Hanã desencarnando? Me aparece o nosso Senhor Jesus. Olá. Galileu. Que vergonha, né? E continuou as suas observações irônicas, perguntou: Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Que falou em reino, ele tá pensando, apesar dele ter dito que o reino é dentro do coração, a criatura está imaginando o quê? Um povoado mesmo, um reinado. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, Observou Hanã. os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Ele já diz que os seguidores de Jesus serão os tolos. E ele fala que essa estátua, né, vai ser feita de lama. Olha a resposta de Jesus. Sacerdote, Replicou-lhe Jesus, com uma energia serena. nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que os do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ele ficou no vácuo. Cri, 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 cri. Não entendeu nada. E olha que Jesus tentou adaptar para ver se a ficha dele caía. Sacerdote. Nenhum mármore. Porque quando fala em reinado, já pensa o quê? Em algo material, físico, suntuoso, né? Fazer estátuas, um palácio, né? Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o mármore do sentimento. E nenhum cinzel é um aparelhinho, tipo um formão, Não, mas a gente viu isso. Só que aí eu não consegui encaixar ele. Porque é justamente o instrumento que vai modelar. O que ele está falando aqui? Que ele vai falar o quê? Olha, entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmento de lama? Está falando de quê? De estátua. Aí ele vem e fala, sacerdote. Ele está respondendo o questionamento do sacerdote. Ele diz, e ele replicou com energia, mas uma energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel, que é justamente esse instrumento que vai fazer a estátua. Entendeu? Superior ao da boa vontade. Então, boa vontade e sentimento para construir esse reino. E aí o cidadão entendeu um pouco, e aí ele veio com a segunda questão. Sim, o cidadão tem boa vontade, o cidadão tem sentimento, mas... Aí vem a próxima pergunta. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Conheces Roma ou Atenas? Essa pergunta, quando eles conheces Roma, Roma é a lei. Lei. Atenas, a inteligência. Sim, tu falou em sentimento e boa vontade, mas e as leis e a inteligência? Tu conheces? Olha a resposta de Jesus, pautada sobre a pergunta. Conheço o amor e a verdade.
Disse Jesus convictamente: o amor seria a lei e a inteligência seria a verdade. Jesus conhece as leis dos romanos? A filosofia grega? Foi Jesus que ensinou tudo isso. Foi Jesus que enviou Sócrates, foi Jesus que enviou Lao Tse, foi Jesus que enviou Platão, foi Jesus que enviou Buda. Esses são missionários enviados pelo Cristo. Porque quando esse planeta nem existia, há 4,5 bilhões de anos, Jesus era o Cristo, já formado. Não pensa que ele foi se adaptando ao decorrer da evolução do planeta. Esse planeta nem existia, ele já era o Cristo. Foi a primeira reunião no Sistema Solar, a formação do planeta Terra. A segunda reunião, contada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, foi a vinda do Cristo à Terra. E ele já tinha mandado muita gente. Vão lá, vai preparando o caminho. Chega uma hora e diz: agora vou eu. O verbo se fez carne. E habitou no meio de nós. Entendemos isso? Eu conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Tu conhece as leis? Inquiriu Hanan, já inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus. Respondeu o mestre brandamente: eu conheço a vontade do meu Pai. Quer lei maior que essa? E a vontade do meu Pai é: não roube, não mate, não minta, não vai trair ninguém, honra teu pai e tua mãe, ame a Deus sobre todas as coisas. Esse daí já é que eles diminuíram de 10 para 2, né? Não, o decálogo pode ser resumido em 2. Isso, né, são os hebreus, os judeus. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Tanto é que quando Jesus encontra o doutor da lei, o doutor da lei disse: o que eu posso fazer para adquirir o reino de Deus? Aí Jesus diz: o que está escrito na lei? Era o doutor da lei, um doutor da lei. Aí Jesus pergunta: como tu lês? Ou seja, o que está escrito e como é que tu interpreta isso? Aí o sacerdote respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: muito bem, falastes muito bem, faze isso e viverás. Aí o cidadão ainda volta: e quem é meu próximo? E aí a gente vai estudar isso. Parábola do bom samaritano. Entendemos? Agora, o que o nosso Senhor Jesus ensinou? Ele disse: um novo mandamento vos dou. Esse é de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Esse é do Cristo. Como eu vos tenho amado. Reflita o Cristo. Porque nós nunca vamos refletir uma luz. Primeiro que a luz não surge em nós. Nós vamos estar sempre refletindo, devemos refletir a luz. Porque a luz que emana é Deus, é o amor. Nós não criamos o amor. Nós temos que aprender a refletir o amor. Porque a luz é dele, de Deus Pai. Jesus reflete. E como Jesus é o modelo e guia, eu tenho que aprender a refletir. Nossa aula de pensamento e vida. Continua. O sacerdote o contemplou irritado, porque a pior coisa que tem para alguém que se acha inteligente é encontrar alguém mais inteligente que ele. Isso dá uma raiva, orgulho e vaidade. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Essa torre foi criada em Jerusalém por Herodes o Grande, tá?
Era como se fosse uma grande praça. Tá? No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário de Jerusalém, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho da sua Galileia distante. Dentro da Galileia nós vamos ter Naim, Nazaré, Caná, Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, Betsaida. Tudo aqui dentro da Galileia. Então, até aqui não tem nenhum discípulo com ele. Nenhum. E nenhum discípulo lá com João Batista, como conta o Evangelho de João. Até aqui Jesus está só. E ele vai se direcionar agora para a Galileia, e é aqui na Galileia, ele não teve nenhuma pregação pública ainda. É aqui na Galileia que ele vai começar a chamar os seus discípulos, cenas do próximo capítulo. Nós vamos parar aqui, a próxima semana já não vamos ler o Novo Testamento, porque nós já temos esse material, tá? Guarda na cabecinha. Alguma pergunta? Tudo alright? Tudo certinho? Tudo justo, perfeito. Foi bom o nosso estudo? E o interessante que ele saiu da Judéia, que ele estava com João Batista. Ele estava com 30 anos. 30 anos aí pela contagem. E aí ele vai para na cidade santa. Que é Jerusalém. Onde estão os cabras. E não é ali que ele vai chamar os seus discípulos. No meio dos intelectuais. Eu acho que era essa lição que Jesus também queria nos deixar. Porque quando você tem um coração orgulhoso, presunçoso e prepotente, não tem como implantar o reino de Deus nesse coração. É necessário esse narizinho baixar para poder entender, porque é necessário humildade para isso. Então ele passou por lá para nos dizer em silêncio que o Evangelho não tem como estar ainda, não tem como ser implantado em um coração orgulhoso, presunçoso e prepotente. É chamado de coração de pedra. Coração de pedra. Então ele vai e procura quem? Ele vai para Galileia. Quando se falava em Galileia, disse, o que pode vir dali da Galileia, a não ser peixes e frutos? Ou seja, só tem gente ignorante lá. Só tem gente ignorante lá. Ele deu a capacidade. Por isso que ele veio de lá. Era um bando de gente ignorante ouvindo ele. Poxa. Mas os corações eram receptivos à capacidade de aprender e ensinar. Você vê que o Hanan identificou uma atitude grandiosa. Grandiosa. Mas não tiveram coração para sentir a sensibilidade. E vale ressaltar, é interessante essa informação. No livro A Caminho da Luz, quando quatro grupos migraram do sistema de capela, e Jesus solicitou que esses 4 grupos viessem nascer na Terra. Esses grupos tinham saído do seu planeta porque não evoluíram. Por isso que Jesus diz, eu vim para os doentes. Esses 4 grupos, e era uma multidão. E conta Emmanuel que o próprio Cristo participou dessa reunião e falou à multidão, convidando a cada um deles a virem à terra, apesar de estarem sendo expulsos, exilados. Em nenhum momento houve um ato de humilhação, mas Jesus os convidou para que viessem à terra e o ajudasse no desenvolvimento intelectual, porque moral não tinha como ajudar. É por isso que quando nós vamos ler no Boa Nova, alguns quando encontram Jesus e olham e dizem, a impressão que eu tenho é que eu o conheço. É como se eu já tivesse ouvido. Talvez muitos desses eram capelinos. Gente, as pessoas que tiveram a honra de visitar Francisco Cândido Xavier sentiam algo já à distância.
Só de se aproximar. Agora imagina um Cristo. Que nós vamos ver no livro Há 2000 anos, o encontro de Públio, o senador, com Cristo. Ele se ajoelha. O senador trabalhava assim lá no Império Romano. Um representante de César. E ele preocupado, que língua eu vou falar com ele? Afinal de contas, ele deve falar um dialeto daqui da redondeza. Ele falava o latim, era o romano. Para surpresa dele, Jesus não abriu nem a boca. Jesus pensava. Ele captava o pensamento do Cristo em latim. Ele se ouvia em latim. E ele não falou nada. Senador, agora, ou só daqui a séculos. Isso é o Cristo todo dia para a gente. Levi, agora, ou só daqui a séculos. Aí ele ainda diz mais, calma, vírgula. E se quiseres vir após mim, nega-te a ti mesmo. Esquece a personalidade. Defender personalidade. Como que estão fazendo isso comigo? Você sabe quem eu sou? Grande coisa. Isso é personalidade. Nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e siga. Ele não disse não. Te valoriza um pouco mais, empina o teu nariz, pega o prazer e siga-me. Não, ele deixou bem claro que é difícil mesmo. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e sentindo a presença do nosso Mestre aqui conosco, pois ele disse que onde tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, lá estaria. Possamos dizer, amado Mestre, te agradecemos por mais essa quarta, por esse estudo maravilhoso, o qual relembramos os teus ensinamentos, e que possamos, Mestre e amigo Jesus, ter a vontade firme de colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Abençoa-nos a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Que possamos voltar aos nossos lares com a tua proteção. Abençoa também a nossa irmã Conceição, sempre ajudando, a intuindo nesse trabalho maravilhoso que ela desenvolve. E que possamos juntos, Mestre, cada vez mais nos aproximarmos de Ti. Que assim seja.